Olá, está no ar mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão, sempre às terças-feiras nas nossas principais plataformas de streaming, trazendo assuntos do mundo jurídico, do mundo corporativo. E hoje, nesse episódio, que há tempos a gente estava planejando gravar para falar sobre isso, nós vamos falar de algo que atinge a vida das pessoas cotidianamente no mundo de hoje, em todos os países. Mas especialmente no Brasil existe uma indústria aplicando golpes através das ferramentas de tecnologia o tempo todo, seja nas redes sociais, seja por uso de aplicativos de comunicação, seja por telefones supostamente falsos. E para falar sobre esse tema, eu vou trazer uma advogada especialista e uma advogada de uma área que sempre está envolvida como vítima de golpistas que ficam atingindo os nossos clientes. Estou aqui com muito prazer. A Bia já esteve aqui conosco outras vezes. Cris, é a primeira vez? Primeira vez. Seja muito bem-vinda ao Pod Brasil. Estou aqui com Beatriz Passini, nossa sócia, uma das coordenadoras aí da nossa área de direito digital, que nos ajuda a organizar o comportamento das pessoas e das corporações a um mundo que vive totalmente plugado. E a Cristiane Dutra, que é a nossa sócia responsável pela área de direito administrativo do escritório, que atua com diversas questões e especificamente sobre recuperação de créditos dos nossos clientes, os chamados precatórios, que já você vai explicar o que é, e que coordena o time da área de direito administrativo do escritório. Sejam muito bem-vindas, prazer. Vou passar a palavra a vocês inicialmente, para que vocês façam as saudações iniciais. Primeiro Bia, depois Cris. Muito obrigada, Evandro. É uma honra estar aqui novamente, falando sobre um tema extremamente importante, que infelizmente todo mundo conhece alguém que já caiu em algum golpe, ou já foi vítima de um golpe. Então, é sempre importante a gente falar sobre isso, levar informação de qualidade, para que a gente possa prevenir eventuais novas vítimas, né, novos golpes, e evitar, assim, prejuízos financeiros que têm sido cada vez mais relevantes. É verdade. Então, é um prazer estar aqui do lado de cá dessa vez. Muito honrada com o convite, com a participação com a Bia. E que, de fato, a nossa área, né, a área de direito administrativo, é uma área que todos os dias tem uma demanda de clientes nos perguntando se aquela mensagem é verdadeira ou trazendo um comprovante de pagamento e exigindo o que foi prometido. Esse é o mais triste, porque esse já caiu no golpe. Exatamente. Então, é fundamental que a gente faça um esclarecimento adequado e possa levar essa informação para buscar a prevenção. Exatamente. E vamos começar com a Bia. Bia, quais são os principais golpes que a gente pode, até hoje, né, nesse segundo, porque daqui a umas 2 horas vão ter aparecido os outros aí para nos atingir. Mas como é que a gente pode listar aqueles que principalmente no dia a dia, passam aí pela tua mesa de trabalho e que as pessoas te procuram para resolver questões? São inúmeros, né, Evandro? Acho que vamos falar mais ou menos dos principais que têm acontecido com uma maior recorrência, especialmente quando se lançou o Pix, a ferramenta que permite pagamento instantâneo, e que facilitou muito o dia a dia de todo mundo. Isso também trouxe vários golpes novos, especialmente golpes que a gente chama golpes do Pix ou golpes bancários. Então, muitos fraudadores começaram a se passar por terceiros em WhatsApp, falando, pai, mudei de número de telefone, anota meu novo número. Isso é uma tristeza. E aí, muitas vezes, a pessoa ali na correria acaba realizando um depósito, fazendo uma transação via Pix e cai num golpe. Então, os golpes bancários, golpe do Pix, como eu falei, também tem o golpe da falsa central, que também tem sido cada vez mais comum, que aí você recebe uma mensagem falando, foi realizada uma compra no seu cartão, ou sua conta está com uma atividade suspeita, ligue para esse número, você acaba ligando, a pessoa pede para você confirmar alguns dados. Muitas vezes o fraudador já tem vários dados. Então, hoje a gente vive também uma sociedade extremamente digitalizada. Sim. E, com isso, todo mundo já teve seus dados pessoais vazados, né? Então, muitas vezes o golpista já tem seu CPF, seu endereço, seu nome completo, os dados da sua própria conta.
E aí você acaba ali naquela situação totalmente adversa, às vezes na correria, acaba passando senha, códigos que você recebe, né? E aí o fraudador acaba acessando suas contas. Então, esse golpe da falsa central também é extremamente recorrente. E também tem outros golpes, além de... Esse da falsa central é até interessante a gente ilustrar, né? Porque quem já passou pela ligação, né, é impressionante, né? Tem o barulhinho, troca, te manda para espera. Né? A ambientação dos golpistas estelionatários ela sofisticada. É sofisticada. Então, você distraído ali, você imagina que você realmente está conversando com a central de atendimento do seu banco, né? É um troço até... até o uso de pessoas que têm um sotaque diferente, porque muitos dos call centers originários não necessariamente estão próximos de nós, às vezes estão em regiões do sul, do norte ou do nordeste que acabam tendo um modo de falar, um acento do sotaque diferente do nosso, né? É algo impressionante, assim. Eu já recebi uma ligação dessa, eu demorei uns 40 segundos para entender que eu estava sendo enganado. Por quê? Porque o meu banco ele tem um procedimento, e a gente precisa ficar atento a isso, né? Agora estou entrando aqui no meio, mas o Pode Brasil é solto assim mesmo. Não, com certeza. Quando o banco vai falar com você sobre uma compra suspeita no seu cartão, tem um aplicativo por onde ele te manda uma notificação. Tem um canal de WhatsApp oficial com o qual você conversa com ele, que ele te avisa. Ou o e-mail do seu gerente, né? Ninguém liga para te avisar que teve uma conta, pelo menos no banco que eu tenho relacionamento, teve uma compra suspeita, né? Então, mas deixar você seguir aí com a relação dos golpes. Não, Evandro, mas é muito importante você tocar nessa questão, porque até em razão do avanço tecnológico, hoje em dia tem sido cada vez, assim, os golpistas estão cada vez... mais preparados, né? Então, quando a gente fala assim, quando a gente está ainda indo, eles já foram, já voltaram. Então, assim, hoje a gente tem muitas ferramentas também que a gente fala de deepfake. Então, até que nem nesse golpe que eu falei, que era muito comum, hoje em dia menos pessoas caem do golpista falando que é seu filho, sua filha, está precisando de dinheiro. Aí você liga, às vezes ele tem ali, ele usa uma foto do seu filho, às vezes ele usa já um vídeo, um áudio. Até no golpe da falsa central, às vezes ele sabe o nome do seu gerente, às vezes... O número é muito parecido, então todo cuidado é pouco, né? Então, por isso que é importante você realmente seguir todos os procedimentos. Quando a gente está falando de golpe da falsa central, é muito difícil um banco te ligar e pedir para você passar senha, para você passar código. Então, sempre desconfie quando isso acontecer. Não faça nada correndo, tá? Não é porque estão falando que entraram na sua conta, tem uma... Não é 5 minutos, 10 minutos que vai fazer diferença. E se não foi você que comprou aquela compra, que fez aquela compra mesmo, partindo do pressuposto que seja verdadeira a ligação, o seu contrato com a sua operadora de crédito, cartão de crédito, vai te permitir recusar aquela compra e não pagar. Né? Você refuta, né? Você refuta e acabou, certeza, né? Eu tô olhando a minha colinha dos golpes que você me passou mais cedo aqui. Tem um que me chamou a atenção. Romance Scam. Isso é uma piada quase, né? Envolvimento emocional e pedido de dinheiro. Eu me lembro que recentemente aqui em Ribeirão Preto teve uma senhora que passou uma grana para o Elon Musk, né? Que ela estava namorando com ele online, e até eu vi a entrevista dela para a TV depois. Lógico, a TV teve cuidado de cobrir o rosto dela, tal, distorcer um pouco a voz, mas ela continuava com a convicção de que ela estava tendo um relacionamento romântico digital com o Elon Musk. E que ele estava precisando de dinheiro. Que ele estava precisando de dinheiro. Esse é o ponto. De real. O envolvimento eu não falo nada, mas essa segunda parte... Assim, tirando, com todo respeito, a história dessa senhora, que é mais uma vítima, né? Mas, com certeza. O nível, para a gente perceber o nível de envolvimento que as pessoas são levadas. Mas... Explica um pouco mais desse romance. Assim, qual que é o público-alvo? Assim, como que funciona? Porque não era do meu conhecimento. Desculpa atravessar aqui. Eu suspeito que gente que está em aplicativo de relacionamento, que está ali... Os golpistas, eles utilizam muito engenharia social, né? Para verificar as questões de comportamento. Então, normalmente, eles buscam pessoas vulneráveis. Então, nessa situação do romance scam, né, dos golpistas, também teve recentemente, já faz um tempo, né, um documentário publicado pela Netflix, que chamou Golpista do Tinder também. Infelizmente, existem muitas pessoas
mal intencionadas. Então, eles acabam procurando, muitas vezes, são ou homens ou mulheres já de uma idade mais avançada. Acontece mais com mulher, né? E que se vê ali numa situação fragilizada, então tem ali um apoio, alguém que começa conversar, porque às vezes as pessoas são solidárias. Exato, então cria-se, né, uma relação. Um envolvimento emocional mesmo. Um envolvimento emocional, com certeza. E hoje em dia, que nem eu falei, tem tantas ferramentas, né? Daqui a pouco isso vai estar sendo feito por uma IA, que vai ter várias IAs praticando esse golpe. Com certeza. Então, não tenho dúvida. E aí se cria toda esse envolvimento emocional e, se valendo de uma fragilidade da vítima, acaba solicitando, estou doente, ou, sei lá, minha filha está precisando de um dinheiro, paga qualquer coisa assim, paga tal conta para mim, ou às vezes até começa a namorar e aí pede uma ajuda financeira, mas quando você vai ver, já existia antes, né? Sempre teve o catfish, né, que a gente chama, quando alguém se passa por outra pessoa, nas redes sociais. Então, e aí esses golpistas se valem disso para aplicar fraude, pedir dinheiro, e aí acaba, às vezes, levando até mesmo as economias daquela pessoa. Então, é muito preocupante. A gente tem... Você me passou uma listinha aqui, eu vou deixar o do falso advogado por último, porque aí a gente vai entrar na conversa com a Cris. Mas a gente tem golpes predatórios, uso indevido de marcas e imagens de terceiros e sites falsos que fazem o phishing ali, né? Que esse é aquele cara que está na correria e precisa comprar o ingresso do show que está acabando, ele é a presa fácil do phishing, né? Sim, Evandro, tem vários, tem números, né? Recentemente tem sido muito comum, especialmente quando você entra, por exemplo, no Instagram, em algum aplicativo, você vê ali, você é bombardeado de propaganda. E muitas vezes essas propagandas se valem de marcas registradas de terceiro, mas que não é a efetiva titular. Então, muitas vezes, por exemplo, você apresenta lá, passe aqui seus dados, cadastre seus dados para receber, sei lá, uma mala grátis. Teve uma empresa que, inclusive, te cortando aqui, mas usou de IA, não sei se era a Gisele Bündchen falando, faça o cadastro. E assim, muito real, a voz dela. Vai ficar cada vez mais sincronizada de maneira adequada. Aí você clicava para se cadastrar numa marca conhecida e ganhar uma mala. Sim, então assim, tem muitos casos, nesses casos de phishing, que a gente estava falando da questão dos sites, muitas vezes eles dobram uma letra, por exemplo. Então, assim, é muito difícil para o titular da marca, que tem ali também esse direito e dever de zelar pela sua marca, é muito difícil eles, assim, conseguirem acabar com todos esses sites falsos. Né? Até próprios os bancos também, isso acontece com um mecanismo também de aplicar golpes bancários, né? Se cria ali um site falso. Mas o que eu tenho visto muito recorrente são essas propagandas, esses anúncios pagos, especialmente em rede social, se valendo ou de imagem de celebridades, de influenciadores, de pessoas conhecidas, ou então de marcas relevantes também, para aplicar golpes. Normalmente, você tem que sempre desconfiar quando é uma promoção assim, muito fora do comum. Também, né, que a gente estava falando de phishing, às vezes você vai buscar no próprio Google, então você pesquisa lá, estou procurando, sei lá, um ar-condicionado. E aí, você clica lá e vê, faz uma pesquisa de preço, às vezes não está nem tão mais baixo, né? Mas às vezes, sei lá, está 20% mais baixo e você compra, mas é um site falso, aí você faz um pagamento. Por isso que, assim, em termos de prevenção, é sempre muito importante você verificar quem que é o efetivo beneficiário daquela transferência. Então, se é realmente aquela empresa que você está comprando, verificar a reputação, porque muitas vezes você vai comprar, aí, percebi cair num golpe, nunca recebe o produto. Então, é sempre importante também buscar os canais oficiais das empresas. Ou canais oficiais das empresas, ou plataformas de e-commerce que são reconhecidas. Eu não vou fazer merchan aqui, porque senão o Thiago vai ficar bravo comigo, porque ele quer que as pessoas que venham aqui fazer o merchan de uma maneira correta. Mas, por exemplo, você tem algumas plataformas de e-commerce que você paga para ela. Você não paga para o cara que está vendendo o aparelho de ar-condicionado, né? E se der algum problema, se aquele cara não entregar, a plataforma vai te devolver o dinheiro. Porque ela tem protocolos de segurança. Ela também só entrega o dinheiro para o cara
quando eu dou o check de que recebi o produto. Então, tem um negócio montado e você está mais seguro. Tem algumas plataformas, tem uma muito grande, muito conhecida, que opera na América Latina inteira, em outros lugares do mundo também. Mas então você tem que diminuir. Num mundo em que você está sujeito a isso tudo, você tem que andar onde tem segurança digital. Então, esse é um caminho, né? E a gente tem também os golpes predatórios, né? Aqueles golpes de empréstimos falsos, aquelas coisas todas que a gente encontra por aí, né? Que a gente até começou falando, né, sobre esses golpes que às vezes a pessoa entra em contato falando que é um filho que está numa urgência, ou se passa por um conhecido. Então, como eu já tinha falado, os golpistas eles se valem muito dessa engenharia social, desse conhecimento do comportamento humano. Então, ele já tem ali próprias palavras específicas, mecanismos específicos para que a pessoa seja induzida a acreditar que se trata de uma situação real, ou se a pessoa também está em situação de vulnerabilidade, pô, meu nome está negativado, não estou conseguindo crédito, então às vezes se passa também, olha, você vai conseguir não precisa de ter um score baixo, não tem problema. Estou te mandando dinheiro, mas tem que pagar uma taxa. Ou então também, que era muito comum quando teve uma época que, assim, todo mundo estava sofrendo hackeamento de conta no Instagram, né? Sim. E aí era muito comum o hackeador começar a colocar assim, me deposite 500 para eu te dar 1.000. Então, assim, se vale muito dessa situação de vulnerabilidade. Sim. E muito nessa questão da emergência, sim, da urgência da pessoa. E o hackeamento da conta do Instagram para vender produtos, né? O cara vai lá, hackeia a conta, olha, tô tendo que mudar meio às pressas, aí come uma vende foto. Uma televisão. Uma televisão linda, um refrigerador daqueles 2 portas. 20 né? reais. Tudo baratinho, como o cara tá com pressa e é seu amigo, né? Não, passa o Pix para cá, é uma tristeza. Bom, nessa primeira parte em que a gente está elucidando aqui tipos de golpes, vamos falar do golpe do falso advogado, do qual o nosso escritório e muitos outros escritórios também é vítima cotidianamente, né? E eu convidei a Cris aqui porque há algum tempo ela me cobra, a gente precisa fazer alguma coisa, olha, assim, vamos pegar uma toalha e enxugar o gelo porque não vai resolver, mas hoje estamos aqui, né, para explicar para os nossos clientes, para a comunidade, para os espectadores do Pod Brasil, como é que isso funciona, né, e especificamente na tua área. O nosso escritório tem milhares de ações aí de pessoas, muitas delas já com idade um pouco mais avançada, acima dos 60 anos, né, processos que até tramitam prioritariamente por conta da idade dessas pessoas, pessoas que têm créditos para receber, normalmente do Estado de São Paulo, mas pode ser de qualquer órgão público do qual elas foram funcionários, né? O departamento, para quem está nos assistindo, o departamento que a Cris coordena é uma área que tem clientes com esse perfil, atende funcionalismo público para resolver as suas demandas com a administração pública que os emprega, e o tempo todo estão aí com créditos para receber. Então, temos os processos dos precatórios. Então, conta aqui para os nossos espectadores o que é um precatório e como é que este nosso trabalho, que aqui no escritório é coordenado por você e executado pela equipe que está junto, acaba sendo uma vítima também desses golpistas que estão por aí, que ficam acessando os nossos clientes. Não, que bom. É sua hora agora, hein? Vou me realizar, porque realmente há muitos anos a gente passa por esse constrangimento e por essa comoção junto com os nossos clientes, porque a gente já viu clientes caírem em golpes e isso nos dói tanto, não tanto quanto neles, mas muito, realmente, né? Nós trabalhamos muito próximos com esses clientes. Então, primeira coisa, o que é o precatório? O precatório nada mais é do que uma ordem que é emitida pelo Poder Judiciário para pagar, para que o órgão público, né, União, Estados, municípios, pague uma quantia que foi reconhecida judicialmente. Então, isso significa que é a última etapa do processo. Eu tive a ação que reconheceu meu direito. Eu tive a execução que reconheceu o valor a que eu tenho direito. E só então, depois que o valor é apurado, eu tenho essa requisição. Então, precatório vem do latim mesmo de requisição. Então, aqui no estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça tem um departamento que chama DEPRE, ele requisita ao Estado de São Paulo que pague ao Evandro a quantia X. E isso entra numa ordem cronológica de pagamentos. Que é pública. Que é pública, você pode consultar através dos sites dos tribunais, né? Mas essa ordem de pagamento, ela tem uma cronologia
e funciona de acordo com a disponibilidade orçamentária de cada ente público. Tudo isso aqui para dizer o seguinte: o precatório demora para ser pago. E em virtude disso, então o processo judicial ele já é lento. O precatório, uma ilustração aqui, a gente está em 2025. O Estado de São Paulo está pagando precatórios inscritos em 2011. 14 anos de defasagem. De defasagem. Então, e o processo, ele já passou por todas essas fases que eu citei. Então, é comum que o credor ele tenha uma ansiedade muito grande em receber esse crédito. Então, qualquer notícia sobre o pagamento gera nele uma ansiedade ainda maior. É aí que nós entramos como vítimas. Por quê? Os nossos clientes, servidores públicos que passaram por todas essas etapas do processo, estão já com o seu direito reconhecido, eles são acionados por mensagens, na regra, mensagens de WhatsApp, que tem a imagem do Brasil Salomão, a logo que a gente usa, ou a foto do advogado, né, de um advogado que você entrar no site, você vai ver que está vinculado ao Brasil Salomão. E ao Brasil Salomão, ao processo, talvez ainda não. E ele vem assim: olá, doutor Evandro, houve movimentação no seu processo número tal, e é um processo que existe, e saiu o pagamento, e a gente precisa conversar sobre a expedição. Geralmente eles usam uma terminologia nada técnica, que é do alvará de levantamento. E antigamente, antes do Pix, eles mandavam um boleto para você pagar. E aí a pessoa pagava o boleto. E ficava esperando. O crédito. Então, para receber 70 mil, você tem que pagar aqui R$4.000, que são as taxas, os impostos, para que o governo libere esse valor. Olha só, que o governo libere o pagamento no seu processo. Então, você tem que pagar um imposto no processo. Então, é um mecanismo que já está mais sofisticado, mas antigamente era assim. Hoje ainda existem propriedades, graças a Deus, né? Mas usam a nossa logo, usam a nossa foto. Os clientes aqui, como a gente tem muita proximidade, eles, na regra, eles nos ligam, mas já aconteceu de clientes simplesmente aparecerem aqui com um comprovante de depósito ou boleto quitado. Já não consegue mais falar com aquele WhatsApp porque foi bloqueado e o cara já está dando golpe em outra pessoa. Golpe. E se você for rastrear, o beneficiário daquele Pix, por exemplo, né, ela pagou para levantar o precatório dela. É fulano de tal, que não tem vínculo nenhum com o nosso escritório. Não é o tribunal. Não é o tribunal, não é o governo, não é a vara da prefeitura, às vezes assim, a vara da prefeitura de Ribeirão Preto. E é quando você mostra isso para o cliente que já foi a vítima, ele fica numa vergonha tão grande, porque é um momento em que ele cai em si, porque faz na pressa, motivado por essas questões todas que você citou de neurociência, porque ativa os gatilhos dele. E ele está esperando chegar o dia de receber esse dinheiro há anos. Então, nada mais justo do que ele efetivamente receber depois de pagar aquilo. Então, a gente alerta o seguinte, sempre, na dúvida, receber uma mensagem, pode ter minha foto, pode ter a logo do Brasil Salomão, pode ter a foto do Evandro, da Bia, de qualquer advogado do nosso escritório. Pegue o telefone fixo que está no nosso site, haja com a moda antiga. Claro. Ligue e peça para falar com um de nós aqui na nossa base. Porque aqui a gente vai ter a capacidade de verificar se essa informação é verdadeira. E aproveitando o momento que nós estamos falando para isso, nós temos milhares de processos desse jeito. A gente advoga para uma associação que congrega milhares de servidores públicos do Estado de São Paulo. Eu vou olhar para a câmera, normalmente eu faço isso só quando eu começo e termino o Pode Brasil. Nosso escritório não cobrará nunca, jamais, nenhuma taxa para receber o seu precatório. O dia que o seu dinheiro estiver disponível, a doutora Cristiane ou uma das nossas colegas lá da área de Direito Administrativo vai fazer contato com você por telefone, talvez por WhatsApp, para te dizer o seguinte: o seu dinheiro foi liberado e você vai receber. Entre em contato comigo para a gente fazer a documentação e fazer o depósito na sua conta. Não precisa pagar nada para receber. Não precisa. Então, isso assim, é muito importante. Isso é muito importante. Já vou já falar com o nosso marketing que está aqui nos bastidores. Vamos fazer um corte disso e vamos colocar em todas as nossas redes sociais. Brasil Salomão não cobrará nenhum escritório, além de Brasil Salomão. Todos que têm inúmeros grandes escritórios importantes que litigam nesses processos, não vai te cobrar taxa para receber precatório. Não caiam nesse golpe. E em caso de dúvida, antes de fazer o pagamento, fala com a gente. Exatamente. Quando a gente liga, outra coisa muito interessante que eu vou aproveitar o seu gancho, a gente liga para pegar os dados bancários do cliente. Finalmente, a gente recebeu o crédito que ele está esperando há 20 anos. Sim.
Muitos desligam na nossa cara, com medo de passar os dados. E a gente agora exato! A gente já orientou a equipe para ninguém ficar magoado. Sim. E falar assim, olha, se o senhor não tiver com segurança de passar as Marca informações, uma hora. anota o número do escritório, ou entra no Google, pega para conferir, ou se preferir vir pessoalmente aqui para passar os dados. E muitos fazem isso. Sim. Vem aqui pessoalmente para entregar um papel, tá anotado ali no post-it. Não, eu fiquei com medo de passar por telefone porque eu não tinha segurança se a Cristiane era a Cristiane mesmo. Ok, é uma camada extra de segurança, problema nenhum. Mas a gente liga, como o Evandro falou, para dar uma boa notícia. Você vai receber um valor, você não vai ter que pagar para receber esse valor. Sim. É isso, assim, era importante fazer essa... E tem outros também, né? Recentemente, eu estava até de férias e começou. Um cliente, 2 clientes, 3 clientes, 4 clientes, e era um outro golpe. Eu não atuo com precatórios, eu atuo com ou processos tributários ou processos ambientais. O cara vai lá, ele pega os dados do processo, então uma ação civil pública ambiental, e esse era sofisticadinho, ele produzia uma decisãozinha judicial, assim, supostamente assinada pelo... Que você, que é do meio, você batia o olho, você via que a logo do Tribunal de Justiça estava do lado errado, que a cor não era aquela, que era um Frankenstein, um PDF Frankenstein que foi montado ali para enganar alguém. E uma decisão dizendo que o processo estava encerrado, mas que se em 24 horas você não pagasse, você poderia ser preso. Coisas que, do ponto de vista jurídico, para quem é profissional da área, não faz nenhum sentido. Mas o cara que é leigo, que contratou um advogado, que aquele processo era dele, e ele vê aquilo e falou, obviamente, nos 4 desse dia, ninguém caiu, todo mundo me chamou antes, porque também era um WhatsApp com a minha foto, uma foto que eu normalmente não uso no meu WhatsApp, uma foto que provavelmente estava no site do nosso escritório, e o cara e a minha foto era outra. Então o cara me chamou no WhatsApp com o qual ele conversava comigo. E eu falei, gente, esquece, isso aí ignora, isso aqui é golpe. Mas a sofisticação que você falou, retomando, porque o número do processo, se você entrar, é um processo que efetivamente existe. Mas por que eu citei a questão do caminho do precatório e da demora? Porque muitas vezes o cliente acabou de ajuizar uma ação, dá 6 meses, já vem foi liberado o seu precatório. E quando ele faz contato conosco e a gente fala, olha, a sua ação não passou nem pela primeira fase, que é a fase de conhecimento. Como não? Mas e meu precatório? Não, aí a gente tem que fazer essa explicação de Ele começa a entrar em dúvida que você também está enrolando ele, está demorando ele. Então, assim, é importante a gente explicar. Existe um tempo de maturação do processo. Créditos contra o poder público demoram. Tem toda essa sistemática. Mais de uma década. Às vezes, mais de 2. Para não desanimar a turma. Mas os gatilhos, e você mencionou uma coisa muito importante, né? Dorme com o problema, né? Você quer resolver na hora? Calma. Depois você fala com a sua central de cartão de crédito, depois você conversa com uma outra pessoa, será que isso é assim mesmo? Tire a dúvida e consulte as fontes oficiais. Então, a nossa orientação aqui pegue o telefone oficial do escritório, pode ser o fixo, pode vir aqui presencialmente, quaisquer das nossas filiais, peça para falar com o advogado que a gente está à disposição para tirar essa dúvida. Isso aí. Bia, vamos voltar aqui, né? Você citou vários golpes, né? E que cuidados preventivos, a gente vai falar de cuidados preventivos para não cair, e depois a gente vai falar cair num golpe. O que fazer? Mas vamos começar com os preventivos. Dá umas dicas para os nossos espectadores aí de coisas que eles têm que fazer no dia a dia para evitar cair num golpe. Bom, ao longo da nossa conversa a gente já falou de alguns. Primeiramente, como a Cris bem lembrou, respira. Então, assim, uma das principais formas de prevenção é não faça nada apressado. Pô, tô no meio de reunião, tô no trânsito, ou não tô entendendo o que está acontecendo. Calma, respira, não faça. Eu falo assim, tempo é dinheiro, né? A gente demora tanto tempo para conseguir conquistar o nosso dinheiro. Então, vamos zelar mais por ele, entendeu? Não saia pagando qualquer coisa, transferindo qualquer coisa. Então, a primeira coisa é calma. Segundo, sempre se valer dos canais oficiais. Então, como a gente está falando aqui, o nosso escritório, por exemplo, tem um site oficial, tem um número oficial. Então, se você tem alguma dúvida, entre em contato com o seu banco, com o seu escritório de advocacia. A Cris e o Evandro trouxeram
exemplos do golpe do advogado voltados para áreas deles, mas assim, o mesmo modus operandi acontece em todas as áreas. Então, assim, no tributário acontece, né, na área da crise com os precatórios acontece, na área de indenização a mesma coisa, né, o golpista vai lá, manda. Então, para todo mundo ter ciência, quando você tem um dinheiro a receber num processo, o judiciário não pede a expedição de uma taxa adicional, né? Óbvio que pode ser que tenha ali honorários de êxito com o seu advogado, pode ter alguma outra cobrança, mas uma taxa para um levantamento isso não existe, independentemente do processo. Então, no final pode ter ali custas finais e tudo mais. Outro golpe muito comum nessa questão do advogado é quando o cliente é devedor, então o banco entra falando que tem um acordo. Então, sempre confirme com o seu advogado, né, se está devendo algum valor, que aí é uma situação que efetivamente você teria que pagar, então não é nenhuma taxa. Então, sempre entre em contato, seja diligente, tá? E também tenha cuidado com seus dados pessoais. A gente sabe que a gente vive numa sociedade que todo mundo já teve seus dados pessoais vazados e tudo mais, mas vamos tentar ter ali um máximo de zelo, de cuidado com esses dados pessoais. Esses dados que a gente está falando de golpe do advogado são dados públicos. Né, os processos, um dos princípios é o princípio da publicidade. Então, eles estão ali realmente acessíveis, inclusive para golpistas. Então, especialmente esses dados que a gente sabe que estão ali disponíveis para todo mundo, como as fotos nossas institucionais. Então, tome cuidado. Tem muitas fotos, muitos dados que são já públicos e justamente com esses, tome cuidado antes de você cair num golpe e você verifique, poxa, realmente essa situação, esse dado ele é público, qualquer um pode acessar, inclusive um golpista, então vou tomar um cuidado para certificar de que você não está caindo num golpe. Então, sempre utilizar as plataformas. O Evandro também trouxe a questão, quero comprar um ar-condicionado, uma cadeira, então às vezes usar plataformas que às vezes não tem um valor, às vezes não tem aquele desconto super especial que você gostaria. Que não existe também, porque mas também golpe, vai né? evitar, exato. Ou então, que nem a gente falou do uso dos anúncios, utilizando imagens de celebridades e de marcas que realmente existem. Entra no site da empresa e verifique se realmente aquela promoção existe. E confere se o nome da marca está correto naquele link para que você foi direcionado. Porque, às vezes, é Brasil Salomão, mas Salomão com 2 M's. Exato. Né? E, na verdade, mate sem H. Mate sem H. Então, esses detalhes de sofisticação que, na pressa, levam o público a erro. E algumas tecnologias das plataformas estão disponíveis, né? A maioria delas, hoje em dia, te dá a identificação de senhas com 2 fatores. Né? Sim. Uma forma bacana também é você, nos aplicativos, no seu celular, você poder usar a identificação facial, o Face ID da Apple, o Android não lembro o nome, mas também tem, coisas desse tipo, né? Promessa fácil, urgência já exagerada, não leva a lugar nenhum, né? Não clicar em cliques que chegam, em links que chegam também, né? Algumas corporações não deixam nem mandar, nem receber o e-mail se tiver um link ativo, porque aquilo pode ser um phishing, aquilo pode trazer vazamento de dados, que ela tem obrigatoriedade pela Lei Geral de Proteção de Dados de criar a proteção. E lembrar que os nossos dados são ativos hoje. Todo mundo quer os nossos dados. A loja que você vai no shopping, o site de venda de ingresso, tem situações que você entra no site só para baixar o ingresso é gratuito, mas você não baixa se você não fizer login sem a conta. Porque isso é um ativo. Então, quando ele vai vender esse site de ingresso, ele vai vender o serviço dele de venda de ingressos para alguém que quer fazer um evento, um show, um espetáculo, ele fala, eu tenho uma base de X milhões de pessoas. Então, ele usa... Isso não é ilegal, isso é legal. É só para a gente explicar como mercado, é que o mercado funciona, para as pessoas entenderem, né, essa situação. Mas a gente já chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo, Bia, como é que estão as questões jurídicas de responsabilização? Porque, assim, as plataformas, elas não participam dos golpes, né? Os aplicativos de mensagem, WhatsApp, Telegram, outros que existem por aí, eles só disponibilizaram canal de contato, né? Os bancos, quando abrem uma conta também, não estão pensando que alguém vai usar aquilo. São atividades lícitas e uma estrutura de atividades lícitas que é usada por bandidos, estelionatários, para fazer isso. Então,
Como é que está essa responsabilidade, né? Eu caí num golpe, que medidas eu devo tomar? E assim, o que efetivamente vai acontecer? Porque muitas vezes, quando isso aconteceu, a questão, vamos lavrar um boletim de ocorrência. Você vai cair numa delegacia que, infelizmente, não tem estrutura para acompanhar milhões de golpes que acontecem simultaneamente o tempo todo na cidade, no estado que a gente está, né? E como é que está isso? Assim? Quais são as principais questões que estão sendo discutidas hoje? O nível mesmo de responsabilidade, até quando uma plataforma é responsável, que ela tem que não fazer ou fazer para que a responsabilidade seja levada a ela. Só para fechar a minha pergunta, que é quase uma resposta tão grande que é, o Banco Central fez, no ano passado, um mecanismo para proteger o PIX, né? Se isso ainda está vigorando, se você tiver alguma informação que quiser trazer, seria legal. Claro, Evandro. Você falou da questão do boletim de ocorrência, de qualquer forma é importante fazer, sim, boletim de ocorrência. Infelizmente, é enxugar gelo, né? Se você for ver os dados, inclusive a FEBRABAN divulgou no passado que já foram mais de 10 bilhões de reais em fraudes, né? Então, assim, é um mercado bastante, assim, economicamente bastante vantajoso. Então, assim, o que a gente sabe é que eles vão continuar, eles não vão parar, eles vão sempre se aperfeiçoando e tudo mais. Justamente em razão dos inúmeros golpes via PIX, o Banco Central adotou essa medida, lançou o mecanismo especial de devolução, o MED, que ainda está ativo, que é uma forma de você tentar, através da agilidade, né? Então, isso demanda rapidez, você comunica que houve que você caiu num golpe via PIX, para que ele tente, via MED, bloquear a quantia da conta do fraudador e te devolver. Tá? Então, por isso que, assim, puxa, Bia, caí num golpe. O que eu faço? A primeira coisa, faz o boletim de ocorrência, porque é importante, algumas instituições financeiras exigem até para você conseguir utilizar o MED, e manda tanto para o seu gerente, né, da sua instituição financeira, mas também, como eu falei, quando você vai fazer ali um PIX, você coloca os dados ali do beneficiário, vai aparecer quem que é o beneficiário e vai também aparecer a instituição financeira vinculada. Então, é bem importante você também entrar em contato com a instituição financeira. Para onde foi o dinheiro. Para onde foi o dinheiro, porque às vezes é mais rápido eles fazerem esse bloqueio do que o seu banco comunicar, entendeu? Fazer todo o caminho até chegar a eles. Então, uma das coisas que eu sempre recomendo os clientes fazerem é exatamente isso. Então, fazer o boletim de ocorrência, que você pode fazer de forma eletrônica, né? Então, você não precisa sair de casa. Né? Agiliza, já faz certinho, já manda para todo mundo. E para você tentar. Puxa vida, não consegui recuperar o meu dinheiro, ou conseguir só uma parte. Então, quando a gente está falando de serviços disponibilizados ao usuário final, né, que a gente está falando de rede social, serviços bancários, então, tudo isso deve também respeitar o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor traz ali várias obrigações aos prestadores de serviço. Uma delas é também evitar falhas, né, na sua prestação de serviço. Então, como, assim, por exemplo, no golpe da falsa central, que a pessoa se faz passar pelo banco, muitas vezes existe ali alguma falha efetiva do banco. Então, às vezes, por exemplo, teve seus dados pessoais vazados de alguma forma. Sabe o número do seu cartão. Sabe o número do seu cartão. Às vezes até conseguem fraudar os próprios aplicativos do banco. Às vezes eles usam o mesmo número do banco. Então, às vezes você consegue levantar elementos aptos a comprovar que a culpa não é só sua. Sim. Tá? E aí, nessas situações que você consegue comprovar que a culpa não é só sua, ou então também no PIX, que é um entendimento recente do STJ, é que, assim, quando você tem uma conduta atípica. Então, assim, aquele consumidor nunca pega empréstimo, nunca faz PIX elevado e tudo mais, e ele fez isso num dia, em poucos minutos. Então, isso é um comportamento atípico ali que pode-se entender que houve uma falha do banco nesse sentido, e aí você conseguiria recuperar esse valor. Então, sempre vai ter que ser analisado caso a caso. Então, aconteceu, cair num golpe, tentar essas medidas do MED, que é o mais rápido, tentar recuperar, não sendo possível, entrar em contato com um advogado para que seja possível analisar toda a questão, verificar quais são as medidas judiciais ainda possíveis, se é interessante entrar com uma ação
por exemplo, até nessa questão, às vezes, contra quem foi o fraudador, né, o beneficiário. Outro golpe que era muito comum era o golpe do falso boleto. Então, você recebia ali um boleto, pagava, e aí uma das ferramentas que a gente conseguiu utilizar para o cliente recuperar esses valores era, às vezes, evitar a proibição ao enriquecimento ilícito. Então, por exemplo, alguém fazia uma compra numa plataforma de e-commerce, e aí pegava um boleto, os dados daquele boleto da plataforma, adulterava ali para uma outro boleto, mandava para o terceiro pagava, mas quem era o beneficiário foi a própria plataforma. Então, às vezes, você também conseguiria entrar com uma ação contra a plataforma por um enriquecimento ilícito. Então, cada situação deve ser devidamente analisada para que você consiga recuperar esse seu prejuízo. E o boletim de ocorrência que você menciona aí dá para fazer online também. Dá para fazer online. Se dirigir até a delegacia. E é mais para também, infelizmente, como você falou, é enxugar gelo. Então não é que assim, a polícia vai... Mas é importante para... Reconstruindo o pensamento com as tuas colocações, ajuda até o poder público encarregado da segurança a ter dados, né? Isso. A saber a volumetria desses delitos, os tipos desse delito, que para fixação de políticas de segurança, a base de dados, estatística do que acontece, é algo muito importante. Fins estatísticos. E aí uma dúvida, você falou do boletim de ocorrência, algum outro pré-requisito para acionar o MED aí? Além do BO? Não tem. E aí também, por exemplo, que eu também falei da questão do enriquecimento ilícito, acho que também é válido mencionar, da questão quando você recebe um Pix por engano, que aí também era um outro golpe que estava cada vez mais comum, que a pessoa fazia um Pix para você, te ligava, falava que foi por engano, e de fato você tem que devolver quando você recebe algum valor por engano, mas sempre tomar muito cuidado, porque se estava utilizando dessa forma para você, o golpista te mandava, sei lá, R$5.000, você fazia um novo Pix de R$5.000 para devolver o dinheiro para a pessoa e ele cancelava o primeiro, então você perdia efetivamente aquele dinheiro. R$5.000. Então, assim, utilizar ali... São bons, né? Se realmente acontecer esse tipo de situação, às vezes procurar alguma ajuda especializada nesse sentido, e também, às vezes, cancelar aquele Pix, né? Tem alguns mecanismos ali também disponíveis nesse sentido. E cada vez mais o Banco Central tem tentado se movimentar e publicar ali medidas, regulamentações, justamente para evitar novos golpes. Hoje em dia, por exemplo, no meu aplicativo de banco, acho que a maioria já faz isso. Quando é um Pix que você não, para alguém que você não está acostumado, eles mandam até um pop-up e colocam... Uma tarja, né? Assim, você tem certeza, isso daqui pode ser um golpe. Aí, que nem a gente estava falando dos BOs e tudo mais, do MED, algumas contas, elas ficam com uma bandeirinha vermelha, assim, né? Vamos colocar assim, um sinal de alerta. Então, se alguma conta já está sendo utilizada para golpe, já fica com esse pop-up. Uma sinalização. Uma sinalização. Então, assim, tudo isso, algumas são medidas de prevenções e outras para já recuperar esses prejuízos financeiros. E coisas que os bancos e as próprias ferramentas de tecnologia que eles criam dão, né? Por exemplo, você hoje em dia fazer compra na internet com seu cartão físico é algo que não se pratica mais. Qualquer aplicativo de cartão de crédito te dá a possibilidade de gerar cartões virtuais que você usa temporariamente para aquela compra específica ou, sei lá, para o iFood que você pede, o seu aplicativo de delivery que você pede comida todo dia, seu aplicativo de transporte que você pede um veículo todo dia, que aquele cartão só vale para aquela plataforma. Então, se alguém vazar aquilo, e acontece de vazar, não vai conseguir usar, né? Ele é para todas as suas compras que você faz ali, mas só serve para você, o seu CPF e as suas compras. Então, assim, ficar atento. Um mundo cada vez mais tecnológico também nos dá uma série de proteções tecnológicas que a gente precisa se informar e saber, né? E hoje as informações estão aí na palma da mão, na internet, abertas, né? E aqui no Pod Brasil. Foi muito legal, muito bacana. E a gente chega ao fim de mais um episódio. Muitíssimo obrigado, Cris. Seja bem-vinda. Te espero outras vezes por aqui. Bia, mais uma vez, muito produtiva aqui, sempre com informações precisas, muito clara. Obrigado, gente. Até o próximo. Obrigada. Obrigada. Esse foi mais um Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão. A gente espera vocês todas as terças-feiras, a partir das 19 horas. Tem um episódio novo no nosso canal do YouTube ou no nosso Spotify.
Se você quiser falar conosco, sugerir temas, fazer perguntas, fala com a gente pelo podbrasil@brasilsalomão.com.br ou nas nossas redes sociais. Até o próximo!